Ó, primeiro é o seguinte, já chama a galera que tem uma notícia bombástica que a gente vai dar daqui a pouco. Daqui a pouco, coisa bomba. Mais um feito da cadeira milagrosa do Mesa Redonda. O Sport de Recife apresentou Daniel Paulista como novo treinador da equipe, que chega para ocupar a vaga deixada por Guto Ferreira. Eu não falei. Daniel Paulista estava no Confiança de Sergipe, time que subiu para a Série B no Brasileirão de 2019, quando foi o nosso convidado no Mesa Redonda. O novo treinador chega para a disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Santana também, eu achei que era do Rodrigo Santana que você estava falando, Chileno. Eu falei, notícia velha. Mas não, o Rodrigo Santana no domingo já pegou o Avaí e também sentou na cadeira do Mesa Redonda. Que, aliás, demitiu um português. Aliás, não deu certo. Não deu certo. Olha, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais deferiu uma liminar rescindindo o contrato do atacante Fred com o Cruzeiro. Agora o Fred está livre para negociar com outro clube e muito provavelmente deve ouvir primeiro a proposta do Fluminense, que já estava de olho na situação do atleta desde o início do ano. O mérito da ação ainda vai ser julgado, a diretoria cruzeirense tentará derrubar essa liminar. Bom, galera, é o seguinte, vazou na internet um vídeo do ex-presidente do Cruzeiro, essa é a notícia bomba que eu ia falar, o Wagner Pires Sá. Esse vídeo está em todas as redes sociais, em todos os canais de esporte, programas de TV, fazendo duras críticas ao zagueiro Dedé. O ex-cartola, que renunciou ao cargo em dezembro de 2019, alegou que não sabia que estava sendo gravado. A atual diretoria da equipe mineira repudiou a declaração, apontou falta de respeito ao jogador. Dá uma olhada. O Dedé ficou 1 ano e meio parado, ganhando 800 mil reais. Mas quando ele ficou parado, ele estava ganhando também? Ué, claro, ué. Mas integral? Não para de ganhar, não. Não é igual o INSS, não. Fala, o cara tá doente, vai pro INSS, ganha salário mínimo. Cara, não. O time paga. Ele ganhou mais de 50 milhões de reais sem jogar. E se vender, não vende. Porque primeiro que ele é todo ninguém passa no exame médico. É. Isso aqui, o futebol brasileiro é isso. Complicado, hein? Primeiro que, puxa vida, ele não estava realmente sabendo, eu acho que estava sendo gravado. Mas isso também não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender isso aqui, ó. Virou uma arma. As pessoas acham que elas podem entrar na intimidade de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, meu amigo, se você quer gravar com alguém, eu não vou entrar no mérito do que disse o presidente ou não, mas se você vai gravar com alguém, primeiro peça autorização. A pessoa que está sendo gravada precisa saber que ela está sendo gravada. A não ser que ela esteja em franco delito por aí, roubando alguém, ferindo os direitos de alguém. Aí é uma outra história. Agora, se você vai pegar o depoimento de alguém, em primeiro lugar, você tem que pedir autorização. Portanto, eu não compartilho esse tipo de situação. Nossa, muito triste. Ele pode ser desrespeitoso com o Dedé? Pode, mas dá para ver que, de repente, ele estava num momento até nem tão... Ele não estava lúcido. Sóbrio, sei lá, que é o direito dele também. Ali, às vezes, o cara tá conversando, de repente ele falou numa situação de desabafo, poxa vida, pagava 800 mil reais para um cara que não jogou. Ué. Não, e outra, bom, isso que ele falou do Dedé, ele falou que o Dedé tá bichado, que não vende, que ele tem problema no joelho, pelo que falou aí esse senhor. Mas a situação é que gera... Já pensou, Miller, você entra num táxi... E aí o cara te pergunta alguma coisa de alguém e você começa na inocência começa a falar e você está sendo gravado. Ou eu perguntar, Michele, e aí o Corinthians? Aí você fala alguma coisa. Aí o Sérgio Cardoso, ele é um chato, nossa, não suporto, já pensou? Eu ia falar isso. Mas, Michele, eu já vejo o outro lado, né? Eu acho que se ele teria algum problema, a reclamação com o Dedé, deveria ter falado isso quando o presidente, não quando saiu da presidência. Mas ele também não sabe nos bastidores se não falou, se não Não, estou falando publicamente. Tudo bem que o cara filmou indevidamente, você já falou isso aí. Agora estou indo para o outro lado. Eu acho que ele foi muito mal, não estava lúcido, estava com alguns gogó na cabeça, uns gole na cabeça. Bebeu água. Ele não estava lúcido, entendeu? E foi muito mal nas suas declarações, até porque o Dedé, Michele, ele é depois do Fabinho, goleiro, ele é um ídolo do Cruzeiro. Ele é um torcida super do Cruzeiro atleta, ama o Dedé, assim como o Fabinho, goleiro.
Bom, isso aí ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai ter ação aí contra a empresa de transporte e tudo mais. Bom, imagina, o cara tá levando você e ele começa a fazer uma gravação de maneira escusa, de escondido, e aí fica lá ainda, sabe, botando pilha. Esse é o problema de ter uma cidade que só tem 2 equipes grandes, né? Cruzeiro e Atlético. Olha, imagine só, você com 18 aninhos sendo apresentado em um dos maiores clubes do mundo. Ô Miller, quando você foi pra fora, você tinha quantos anos? Tinha 19. Imagina você, então você sabe como é isso. Pois é, Celso, hoje Itália, imagina. O Reinier passou por isso, é claro, se emocionou demais na primeira entrevista pela equipe. O sorrisão no rosto do Reinier e a emoção dos pais dele já dizem tudo. O atacante ex-Flamengo de 18 anos foi apresentado no Real Madrid nesta terça. E ele não ficou nervoso na hora das embaixadinhas não, viu? Mostrou habilidade, beijou o símbolo, fez a alegria dos torcedores que foram ao Santiago Bernabéu. Pra fechar, ainda teve a chuteira engraxada pelo pai. Que dia pra família do Reinier. E foi exatamente ao falar da família que o cara se emocionou demais na coletiva. Quando falo da minha família, eu fico bastante emocionado porque tenho certeza que foi tudo graças a eles que eu cheguei aqui e agradeço bastante a eles e a família que está em Brasília me acompanhando e a avó também. E agradeço bastante por isso, por desde os 9 anos me levar para o Rio de Janeiro e buscar o meu sonho, largar tudo. Fico muito feliz e devo tudo a eles. A gente deseja muita sorte. E a gente fala muito, já está falando de gerações passadas, na geração do Miller e até acho que final dos anos 90, o jogador surgia num clube do interior, se destacava lá, sonhava em jogar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, para depois fazer o nome, conquistar um espaço aqui, se tornar ídolo para depois ir para a Europa. Hoje, esses garotos estão indo cada vez mais cedo, com 18, com 17 anos, 19. E aí, jogava no Flamengo, mas nem chegou a se firmar mesmo o jogador do Flamengo. E essa geração é a geração no Real Madrid. É a geração do videogame. Então, você tem Liga dos Campeões da Europa, essa coisa toda. Então, o sonho do cara é vestir justamente uma camisa de um Real Madrid, de um Barcelona, sabe? De uma Juventus de Turim. É isso. Então, isso é um sonho realizado. Acho que dá para compreender a emoção de um jovem garoto que já conquistou. Então, o que eu estava falando para você agora, na entrevista. A emoção dele é porque ele quase não jogou no Flamengo. É isso aí. Ele era reserva do Flamengo. Então, quer dizer, mas como que ele conseguiu isso? Porque pelo seu talento. Ele é os muito clubes, eles observam muito as divisões de base, as seleções de base, e eles não investem mais em jogadores com mais de 20 anos. Não, agora eles pegam os infantes, exatamente. É isso aí. Então, o que acontece, Michele? Por isso que ele se emocionou. Eu, quando fui para o Torino, não me emocionei tanto porque já era titular do São Paulo por muitos anos, já tinha disputado uma Copa do Mundo, quer dizer, então eu já tinha um cabedal, né? Já tinha um currículo. Ele não, o Reinier, ele jogou nem 6 meses no Flamengo no passado, esporadicamente, e já foi para o Real Madrid. Ele é muito humilde, levou os pais. Ainda bem. Ele joga muita bola, ele é melhor que o Vinícius Júnior. Se o Zidane der uma sequência de jogos, como a gente sempre fala, ele vai arrebentar. Ele joga muita bola e a finalização dele, porque ele é um atacante, é muito melhor que a do Vinícius e do Rodrigo. Você viu, o Rodrigo saiu com 17 para 18. O Vinícius Júnior também. E nenhum deles se firmou de verdade, né? Já era no clube aqui. David Neres, no São Paulo, quando foi. Mas ainda não são uma realidade, não, são apostas. São apostas. Mas são apostas, de repente, valem o dobro, o triplo. E aí precisa trabalhar também bastante o emocional. É bom ele ter esse apoio da família, porque não é fácil estar num país estrangeiro, mas ali, se bem que Espanha é ótimo, né? Espanha é muito mais fácil a adaptação do que Inglaterra, mesmo do que a França. O jogador não se adaptar no Real Madrid, pelo amor de Deus. Se não se adaptar a Madrid, né? Volta pra cá. Vem aqui pro... Bem, eu nem vou falar nada que eu tô falando, aquele vídeo que a gente assistiu aqui do arrastão do carnaval. Bom, aliás, pessoal, cuidado nos bloquinhos, hein? A coisa tá perigosa. Cadê a polícia na rua? Até tiro tá saindo em bloquinho.